Olá, meus queridos alunos. Para essa semana, nós vamos ver uma coisa nova, uma matéria nova. A gente estava vendo frações e agora a gente vai passar a ver linguagem algébrica. Então, vamos lá? Expressões algébricas. O que é isso? Lembra da expressão numérica? Então, por exemplo, 2 mais 2 é uma expressão numérica, é igual a 4, Então, 2 ao quadrado mais 5 vezes 4 dividido por 10 menos 5. Aí, como que a gente... Isso daí é uma expressão numérica. Então, como que a gente resolvia isso? A gente resolvia primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves, E dentro desse parênteses, colchetes e chaves, a gente resolvia primeiro as potências, depois as multiplicações e divisões e, por último, as somas e subtrações, Então, a gente chamava de expressão numérica porque ela só tinha números. A diferença entre expressão algébrica e expressão numérica é que na expressão algébrica a gente vai ter letras. Olha lá o Donald tá ficando doidinho com essa matemática avançada dele aí, Mas não é assim, a gente vai ter letras. A princípio, letras só, tá? Do alfabeto. Então, essa coisa, tem coisa errada aparecendo aí no Donald que vocês só vão ver na faculdade, Então, essas letras que a gente usa na expressão algébrica, elas representam valores que a gente não sabe, ou valores que podem sofrer modificação, Então, por exemplo, eu tenho aí 3 exemplos de expressões algébricas. 2x mais 5, 7 mais x quadrado é outro tipo, outra expressão, 3x menos 4. Então, essas são expressões algébricas, porque tem letras. Então, é muito comum a gente escrever uma expressão algébrica quando a gente quer encontrar algum valor diferente ou alguma coisa que a gente quer, a gente pode escrever a expressão de um problema para a gente poder achar a solução, para ficar mais fácil da gente achar a solução. Então, aquilo que a gente quer descobrir, às vezes a gente põe a letrinha lá X, ou Y, ou Z, geralmente as últimas letras do alfabeto. Então, quer ver o exemplo? Suponha que você foi para a capital do seu estado, você vai lá para Belo Horizonte e você não conhece nada lá, E só tem endereço, às vezes, de um médico, um negócio que você tem que fazer lá, e então você resolve pegar um táxi, Mas na hora, como que vai ser a cobrança na hora de pagar a corrida, Então, que parâmetros? Como que geralmente usa? Geralmente, os táxis, eles têm aquilo que a gente chama de bandeirada, que é um valor fixo que vai ser cobrado independente do tamanho da viagem que você faça. E eles cobram mais um certo valor por quilômetro que eles rodam, Então, vamos supor que o João, ele pegou um táxi e que a bandeirada desse táxi seja R$13. Quer dizer, ele entrou para dentro do táxi, ele está pagando R$13, mesmo que não ande nada. Mais R$2 por quilômetro rodado. Então, se a gente chamar de X a quantidade de quilômetro, você concorda comigo que o valor a pagar sempre vai depender do X? Então, esse valor a pagar, a gente pode escrever como? Ele vai ser 13 mais 2 vezes a quantidade de quilômetros que eu chamei de X, Então, eu tenho aí, eu tenho uma expressão que me dá o resultado que eu posso colocar aí qualquer quantidade para o X, para cada quantidade que eu colocar para o X, eu vou ter uma quantidade diferente para o V, Então, esse X e esse V, essas duas letrinhas, a gente chama de variável, porque à medida que um muda, o outro também muda. E a gente tem, então, uma expressão que meio que generaliza, serve para usar com qualquer pessoa, no caso do táxi. Agora, a gente falou em igualdade, Então, o que é isso? Matemática é comum a gente usar
símbolos que representam coisas, palavras, né, expressões. Então, é como se a gente fizesse um resumo matemático. É como se a gente pegasse a língua portuguesa e passasse para a língua da matemática. Então, eu tenho alguns símbolos aqui que a gente usa muito, né? Aqui, ó, igual, vocês estão acostumados. O que está antes dele, a gente fala que o que está antes é igual a, e eu falo o que está depois. Na matemática, geralmente, quando a gente usa esse traço cortando alguma coisa, isso daqui é um sinal de igual cortado. Isso é quando a gente quer dizer não é. Quando a gente quer fazer uma negativa, a gente quer falar que não é. Então, quando eu corto o igual, eu estou falando que não é igual. Se não é igual, é diferente. Então, se a gente fala assim, o que está antes aqui é diferente de o que está depois. Esse sinal também é velho conhecido de vocês, né? O maior que. Então, aqui, ó, o bocão, a abertura grande sempre fica para o lado de quem é maior, do maior valor. E a pontinha para o lado que tem menor valor. Então, se eu coloquei o bocão aqui antes e a pontinha depois, então eu estou querendo dizer que o que está na frente é maior que o que vem depois. A mesma coisa se eu virar o sinal ao contrário. Então, agora a pontinha petitinha é a menor do que o bocão grandão. Então, o que está aqui antes é menor que o que está depois. Esse igual, com esse tiozinho aqui, quando eu chegasse, eu estou muito perto, mas não é exatamente isso, não é exatamente igual. Então, eu uso esse tiozinho para falar que é aproximadamente. E tem umas setinhas que eu uso que em sala sempre são assim, para que isso? Por que você põe 2 risquinhos, não põe só a setinha? Porque esses 2 risquinhos com a setinha aqui, ó, é como se a gente lesse, isso implica que, ou se está acontecendo o que está antes aqui, é sinal que vai acontecer isso aqui. Então, é como se fosse assim, isso aqui puxa isso aqui. Isso aqui quer dizer que isso aqui, né? Então, isso implica que. E quando eu ponho a setinha dos dois lados, quer dizer que uma coisa equivale, tem o mesmo valor a uma expressão, só que quando eu estou trabalhando com valores só, eu uso o sinal de igual. Quando eu estou trabalhando com uma expressão, eu posso falar assim que essa expressão equivale, é a mesma coisa, tem o mesmo valor desta, né? Então, o sinal de igual é para representar que duas coisas têm o mesmo valor. Então, o que está de um lado é igual ao que está do outro. Será que é verdade nessa expressão? Ó, 7 menos 2 é 5. 4 mais 1 é 5. Então, o que está de cá vale 5. O que está de cá vale 5. Então, quer dizer que são iguais, têm o mesmo valor. E equação? O que é equação? Então, quando eu tenho uma expressão com o igual e eu tenho escrito dos dois lados do igual, eu tenho, pelo menos um dos lados, eu estou usando letra, eu posso usar a letra de um lado só ou letra dos dois lados, a gente fala que a gente tem uma equação. E essa equação, às vezes você elabora uma equação e a letrinha ou as letrinhas, porque eu posso ter equação com letras diferentes, se eu estiver mexendo com valores diferentes. Então, cada letrinha tem seu valor. E essa letrinha na equação a gente chama de incógnita, quer dizer, ela é uma interrogação. O que antes a gente às vezes ia escrever, que nem no caso lá do exemplo que a gente deu do táxi. A gente ia pôr, tipo assim, um ponto de interrogação na expressãozinha, né? Que eu tenho que achar isso aqui.
Então, agora a gente põe uma letrinha e essa letrinha, o nome dela é incógnita. Então, é isso. Agora, vocês já estão prontos para corrigir os exercícios da semana 2 do PET 4. Vamos lá, então? Então, aí, como primeiro exercício, ele fala aí, a ilustração abaixo representa um retângulo, a gente está vendo um verdinho aqui, e um triângulo equilátero. Essa informação é importante porque o triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais, então é bom eu lembrar disso. Cujas medidas dos comprimentos de seus lados estão indicadas nas figuras em função de um parâmetro x. A soma dos perímetros desses polígonos equivale à expressão algébrica. Então, ele está procurando a soma dos perímetros. Então, vou ter que achar o perímetro do retângulo e o perímetro do triângulo. Perímetro, o que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados do perímetro todo do retângulo. Aqui vai ser como? Se aqui é x mais 3, aqui também é x mais 3. Se aqui é x, aqui também é x. Então, o perímetro vai ser a soma de tudo, x mais 3 mais x mais 3 mais x, ou 2 vezes x mais 3. Isso dá 4x mais 6, ou 1x mais 2x mais 3x mais 1, 4x. Do triângulo vai ser a mesma coisa, os dois lados, que não está escrito, porque é tudo igual. Eu posso fazer 2x mais 2x mais 2x, ou o perímetro do triângulo vai ser 3 vezes 2x, que eu sei que é 3 vezes 2, 6x. Mas isso não é resposta ainda, eu quero a soma dos perímetros. Então, eu quero o perímetro do retângulo mais o perímetro do triângulo. Então, eu vou pegar 4x mais 6 mais 6x. Tudo que tem x eu posso somar, né? Então, 4x mais 6x, 10x. Então, isso implica que a soma dos dois perímetros é 10x mais 6. Alternativa D de Dorothy. A segunda, ele fala, observe abaixo um quadrado cujo lado mede 7 metros. Então, eu tenho aqui 7 metros. De acordo com as medidas indicadas, uma expressão representa a fração desse quadrado que está colorida de azul. Então, a fração que está colorida do quadrado é x dos 7. Então, como que eu escrevo isso? X sobre 7, alternativa B. Na 3, a professora Rafaela escreveu no quadro o seguinte: 1. Aumenta-se um número em 5 unidades. Então, eu tinha um número, que eu não sei que número é, vou chamar ele de x. Eu aumentar de 5 unidades, eu somar mais 5. E, em seguida, duplica-se a quantidade obtida. Então, duplicar é multiplicar por 2. Eu vou multiplicar por 2 o quê? Só o x? Não, eu tenho que colocar um parênteses aí, porque eu vou duplicar a quantidade que eu obtive. Então, eu vou multiplicar o x mais 5. Então, na 1, ela escreveu 2, que multiplica x mais 5. Na 2, ele fala a metade do antecessor de um número. O que é antecessor? É o que vem antes. Então, o antecessor de 5 é 4. O antecessor de 12 é 11. É só eu pegar o número menos 1, eu pego o antecessor. Então, o antecessor é x menos 1. A metade eu tenho que dividir por 2. Então, metade eu vou pegar e dividir esse x menos 1 por 2. Onde tem isso? Na letra A, 2x, 2 que multiplica x mais 5 e x menos 1 sobre 2. E depois na 4, o professor de Felipe ditou a frase abaixo. Subtrair 3 anos, então eu vou pegar, eu vou tirar 3 do triplo da idade de Rodrigo. Então, o triplo é 3 vezes a idade do Rodrigo, seria o x. É igual, então aqui é igual, eu vou pôr um sinal de igual, adicionar 5 anos, então eu somar mais 5, mas eu vou somar mais 5 no quê? No dobro da idade dele. A idade dele não era x? Então, o dobro de x, 2x.
Então, a expressão que a gente escreveu aí foi o quê? 3x menos 3 igual a 2x, está na letra A. E assim nós temos a semana 2 do PET 4. Até semana que vem.